Talvez o que você esteja tentando resolver com conselhos, com distrações ou com companhia só possa ser curado na solidão. E essa frase não é um ataque à convivência, nem uma exaltação à reclusão. É apenas um lembrete duro e necessário. Enquanto estamos cercados de vozes, raramente ouvimos a mais importante, a nossa. No convívio, somos moldados pelas expectativas dos outros, pelas cobranças invisíveis, pelas pressões sociais que nos empurram para uma performance constante. Mas quando se fecha a porta e o silêncio finalmente ocupa o ambiente, uma verdade incômoda começa a aparecer. Tem coisa dentro de você que ninguém percebeu, mas que está te sabotando há anos. E talvez seja justamente por isso que morar sozinho costuma resolver problemas que ninguém conseguiu ver. Porque ninguém viu o que você escondeu. Ninguém ouviu o que você calou. Ninguém sentiu o peso daquilo que você disfarçou com sorrisos e compromissos. Mas você sentiu. E agora, no silêncio, tudo vem à tona. Os antigos filósofos do estoicismo, como Epicteto, ensinavam que a liberdade começa quando você passa a viver conforme sua própria natureza e não em reação ao mundo externo. E como encontrar essa natureza se você nunca parou para escutar o que se passa dentro de si? Morar sozinho é muitas vezes a primeira oportunidade real de fazer isso. Não se trata de fugir do mundo. Trata-se de criar um espaço onde você deixa de se distrair com o barulho alheio e começa a encarar o que realmente precisa de atenção. Seus padrões, seus vazios, seus ciclos repetitivos, seus gatilhos ocultos. O que parecia solidão, na verdade, é clareza. O que parecia desconforto é libertação. E o que parecia silêncio é o início da verdade. Este vídeo é um convite, não para você se isolar do mundo, mas para você aprender a voltar para si. Porque enquanto você estiver vivendo para fora, tentando consertar tudo com movimento, com presença, com relações, com distrações, vai continuar apagando incêndios sem perceber de onde vem a faísca. E morar sozinho, mesmo que por um tempo, pode ser o espaço que você precisa para enxergar a origem dos seus incêndios internos. Não espere que os outros vejam o que você não consegue olhar ainda. Talvez a cura comece quando você parar de explicar o que sente e começar a escutar o que sente. E isso só acontece em um lugar, no silêncio, no seu espaço, na sua presença, em casa com você mesmo. O retiro involuntário, quando o silêncio revela o que estava adormecido. Morar sozinho quase nunca começa como uma escolha filosófica. Na maioria das vezes começa como uma necessidade, uma ruptura, uma mudança forçada ou um cansaço profundo de conviver sem se sentir em casa. E é justamente por isso que esse processo costuma ser tão transformador. Porque ele não vem romantizado, ele vem cru, vem silencioso, vem exigindo que você encare aquilo que passou anos evitando. Quando a porta se fecha e não há mais ninguém por perto, o barulho externo diminui. E o barulho interno aumenta, e é aí que o verdadeiro trabalho começa. No início, o silêncio incomoda, ele pesa, ele parece vazio. A ausência de vozes, de passos, de conversas alheias cria um desconforto quase físico. Mas esse desconforto não é o problema, ele é o sinal de que você finalmente parou de fugir, porque durante muito tempo a convivência serviu como anestesia. Você se ocupava, se adaptava, se moldava, se distraía, mas não se escutava. E aquilo que não é ouvido não desaparece, apenas se acumula. E agora, no retiro involuntário da vida solitária, tudo pede atenção. O estoicismo sempre ensinou que o sofrimento nasce menos dos fatos e mais da nossa relação com eles. Mas para mudar essa relação, é preciso primeiro enxergá-la com clareza. E essa clareza raramente surge no meio do ruído. Ela surge quando você está sozinho com seus pensamentos, com seus hábitos, com seus impulsos automáticos. Morar sozinho se torna um espelho que não mente. Ele mostra seus medos sem filtro, mostra suas dependências emocionais,
Mostra o quanto você usava os outros para não lidar consigo mesmo. E isso dói, mas dói porque é verdadeiro. Muitos dos problemas que ninguém conseguiu ver estavam camuflados pela convivência. Estavam escondidos atrás da necessidade de agradar, atrás da rotina compartilhada, atrás do papel que você desempenhava para manter tudo funcionando. Quando você morava com alguém, talvez fosse o forte, ou o responsável, ou o engraçado, ou o conciliador. Mas quem você é quando não há plateia? Quem você é quando não precisa sustentar personagem algum? Essa pergunta começa a ecoar no silêncio da casa vazia. E ela não aceita respostas superficiais. O retiro involuntário expõe padrões. Você percebe o quanto foge de certos pensamentos, o quanto se distrai para não sentir, o quanto repete comportamentos que não fazem mais sentido. E percebe também que muitos conflitos externos eram apenas reflexos de conflitos internos não resolvidos. Discussões recorrentes, cansaço emocional, sensação constante de estar em dívida com o mundo. Tudo isso começa a fazer sentido quando você está sozinho o suficiente para observar sem interferência. O silêncio revela o que estava adormecido, traumas não elaborados, carências antigas, raivas engolidas, medos disfarçados de indiferença. Nada disso surge para te destruir, surge para ser visto. Porque, como ensinavam os estoicos, você não controla o que surge na sua mente, mas controla como lida com isso. E não há como lidar com o que permanece escondido. Morar sozinho é a lanterna que ilumina os cantos escuros da própria alma. No começo, você pode achar que está piorando, que a solidão está te enfraquecendo, mas, na verdade, ela está retirando o entorpecente. Está tirando as distrações que te impediam de perceber o que precisava de ajuste. Esse processo é desconfortável porque é honesto, e a honestidade interior raramente é confortável, mas é ela que liberta. O retiro não é castigo, é preparação. É o momento em que você deixa de terceirizar sua estabilidade emocional, em que começa a entender suas próprias reações, em que aprende a sentar com seus pensamentos sem fugir deles. E isso resolve problemas que ninguém viu porque ninguém estava dentro de você. Só você pode fazer esse trabalho. E muitas vezes só consegue fazê-lo quando está sozinho. Morar sozinho não resolve tudo, mas revela quase tudo. E aquilo que é revelado pode finalmente ser transformado. O silêncio não é o fim, é o começo. O começo de uma vida mais consciente, mais alinhada e menos reativa. E é por isso que esse retiro involuntário, embora desconfortável, costuma ser o primeiro passo para uma força interior que ninguém pode tirar de você. 2. Autossuficiência. Quando ninguém vem, você aprende a se bastar. Morar sozinho não é apenas aprender a viver sem companhia, é aprender a viver sem depender emocionalmente dela. No começo isso parece frio, parece vazio. Mas com o tempo você percebe que a ausência de alguém te salvando o tempo todo te força a descobrir que você pode ser sua própria âncora. Você começa a perceber que aquilo que você pedia aos outros, compreensão, escuta, colo, direção, pode e precisa começar dentro de você. E essa virada é uma das maiores fortalezas que a solitude pode oferecer. É claro que somos seres sociais. Mas existe uma diferença entre saber conviver e não saber viver sem os outros. A primeira é maturidade. A segunda é dependência. E a dependência emocional, segundo os princípios estoicos, é uma prisão. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E você só passa a ser senhor de si quando para de buscar fora aquilo que precisa construir dentro. Quando você mora com alguém, é fácil dividir responsabilidades, terceirizar decisões, se apoiar emocionalmente sempre que algo pesa. Mas morar sozinho tira essa rede. Você acorda e percebe que não há ninguém para te lembrar dos seus compromissos. Não há ninguém para te consolar automaticamente quando o dia for ruim. Não há ninguém para validar suas escolhas pequenas ou grandes. E isso, ao invés de te destruir, começa a te reconstruir por dentro.
Você vai criando uma musculatura emocional que jamais seria desenvolvida na dependência. Você começa a cozinhar para si, organizar sua própria rotina, limpar sua própria bagunça e, mais do que isso, sustentar sua presença sem distrações externas. Aos poucos, aquilo que antes parecia solidão se transforma em liberdade. Você percebe que não precisa de ninguém ali para que a sua vida funcione. E isso não te torna insensível, te torna forte, te torna inteiro, porque pessoas inteiras não imploram companhia. Elas escolhem com quem caminhar, sem medo de estar só. A autossuficiência não é arrogância, é equilíbrio. É a capacidade de estar bem consigo mesmo antes de buscar estar com o outro. É deixar de fazer do outro um remédio para seus vazios. É parar de esperar que alguém te salve de si mesmo. E isso não significa que você não se importa com os outros. Significa apenas que você não entrega a eles a chave da sua paz. Você aprende a construir a sua paz e depois compartilha, se quiser. É na ausência de socorro imediato que você descobre a força que tem. Quando a crise bate e não há ninguém ao lado, você aprende a respirar fundo, a encarar de frente, a lidar com o que for. Você se torna seu próprio refúgio. E essa conquista é silenciosa, mas revolucionária, porque você deixa de ser vulnerável a chantagens emocionais, a pressões externas, a carências disfarçadas de amor. Você se torna livre por dentro. E essa liberdade não tem preço. Os estoicos ensinavam que a felicidade não deve depender do que está fora do nosso controle. E o afeto dos outros, por mais verdadeiro que seja, está fora do nosso controle. Por isso, morar sozinho é uma escola prática de autossuficiência emocional. Você aprende a lidar com seus medos sem precisar ser resgatado. Aprende a tomar decisões sem a aprovação imediata de alguém. Aprende a confiar em si mesmo, porque não tem outra escolha. Você começa a valorizar sua presença, a respeitar seus próprios limites, a cuidar do seu espaço, do seu tempo, da sua mente. E com o tempo, essa presença deixa de parecer insuficiente. Ela se torna suficiente. E isso muda tudo, porque a partir daí você para de aceitar migalhas emocionais. Você para de implorar atenção. Você para de se encaixar onde não cabe, porque agora, você sabe, estar só é melhor do que estar mal acompanhado. E mais do que isso, estar só também pode ser estar em ótima companhia, a sua. 3. O fim da performance. Ser quem você é quando ninguém está olhando. Durante grande parte da vida, nós representamos. Seja no trabalho, na família, nos relacionamentos, nos círculos sociais, sempre há uma expectativa a ser atendida, uma imagem a ser sustentada, uma versão de nós mesmos que parece mais aceitável aos olhos dos outros. A performance é quase automática, mas ela cobra um preço. Ela nos afasta da essência, nos obriga a vestir máscaras todos os dias, até que em algum momento a gente já não saiba mais quem somos sem elas. E é exatamente aí que morar sozinho se torna uma revolução interna. Ele te devolve a verdade de quem você é quando ninguém mais está assistindo. É no silêncio da própria casa que você reencontra seus hábitos mais sinceros. A forma como acorda, o ritmo que seu corpo prefere, as músicas que ouve, as conversas internas que tem, o jeito como organiza ou desorganiza o seu espaço. Tudo isso começa a surgir sem filtro, sem maquiagem, sem a necessidade de agradar. E esse processo, por mais simples que pareça, é profundamente libertador. Porque pela primeira vez em muito tempo, você não está tentando impressionar ninguém. Está apenas existindo. E é nessa existência nua que você descobre o que foi apagado por anos de convivência forçada ou personagens sociais. Você começa a perceber o que realmente gosta, o que não suporta, o que só fazia por conveniência ou por medo de ser julgado. Você se vê por inteiro, com virtudes, falhas, manias, medos e desejos que talvez tenham ficado abafados por tempo demais. E essa percepção pode ser desconfortável no começo, porque ela quebra ilusões. Mas também
É o ponto de partida da autenticidade. Os estoicos defendiam a ideia de viver de acordo com a própria natureza. Marco Aurélio dizia: a felicidade está em viver em harmonia com aquilo que somos. Mas como alcançar isso se passamos a vida inteira tentando ser o que os outros esperam? Morar sozinho interrompe essa dinâmica. Ele desmonta o palco, apaga os refletores e diz: agora é você e você mesmo. E nesse encontro, você começa a experimentar um tipo de liberdade que não depende de aprovação externa. Sem plateia, você descobre que não precisa mais ensaiar. Não precisa sorrir quando não está com vontade. Não precisa explicar o que sente, nem esconder o que te incomoda. Você pode ser vulnerável, honesto, instável até, e ninguém vai te corrigir por isso. Você pode falhar sem testemunhas. Pode chorar sem pedir desculpas. Pode se reinventar sem precisar justificar. E tudo isso te reconecta com sua humanidade. Essa reconexão é a base de uma vida mais leve, porque deixa de existir a tensão constante de se adaptar ao olhar alheio. Você passa a viver com mais fluidez, mais presença, mais verdade. E quando, depois disso, voltar a conviver com outras pessoas, será com mais consciência. Você saberá até onde pode ir sem se perder. Saberá o que não está mais disposto a negociar. Saberá quem você é. E isso é o suficiente. A performance é um vício social. E como todo vício, só conseguimos perceber o quanto está nos fazendo mal quando nos afastamos dele. Morar sozinho é esse afastamento necessário. É como sair de um palco, onde você era o personagem principal de uma peça que nem sempre escolheu. E quando você sai desse palco e encontra o silêncio, o desconforto aparece. Mas logo depois vem a paz. E com ela, uma clareza rara. Eu não preciso ser mais nada além de mim. Você começa a viver por você e não pelos olhos dos outros. E viver por si não significa egoísmo. Significa autenticidade. Significa parar de gastar energia tentando manter uma imagem que agrada, mas não representa. E quando você aprende a ser quem é na sua solidão, você ganha poder sobre si. Você para de aceitar relacionamentos que exigem personagens. Você começa a buscar conexões que acolham a sua essência, não a sua performance. 4. O espaço da disciplina. Como a solidão favorece o domínio próprio. Poucas pessoas percebem isso de imediato, mas morar sozinho cria um laboratório silencioso para o desenvolvimento da disciplina. É ali, longe do olhar dos outros, longe das cobranças externas, que você finalmente se vê diante da sua própria desorganização, das suas escolhas automáticas, da sua rotina sem propósito. Sem ninguém para regular, julgar ou interferir, você percebe com clareza o quanto ainda precisa crescer. E essa percepção é o primeiro passo para a autodisciplina verdadeira, porque você para de agir para agradar e começa a agir para evoluir. Quando há outras pessoas por perto, é fácil terceirizar a responsabilidade da bagunça, da falta de rotina, dos maus hábitos. Sempre há uma distração, uma desculpa, uma quebra de foco que pode ser atribuída ao ambiente. Mas quando você mora só, tudo está sob sua gestão direta. Se a casa está bagunçada, foi você. Se não se alimentou bem, foi você. Se o tempo foi desperdiçado, a culpa é sua. E isso, num primeiro momento, pode até gerar frustração, mas logo se transforma em liberdade. Porque se tudo depende de você, então tudo pode ser transformado por você. É no espaço da solidão que você começa a criar estrutura. Começa a entender que hábitos não são imposições externas, mas compromissos internos. E o mais importante, começa a descobrir que ter disciplina não é viver oprimido por regras, mas viver liberto da tirania dos impulsos. Os estoicos sabiam disso. Epicteto dizia: nenhuma coisa grande é criada de repente. Eles sabiam que a excelência é fruto da repetição consciente, da escolha diária pelo essencial. E morar sozinho oferece o palco perfeito para essas escolhas.
Você começa a construir horários mais firmes, a organizar tarefas, a escolher o que consome com mais cuidado, tanto o que come quanto o que lê, ouve, assiste. A ausência de vozes externas abre espaço para que a sua própria voz ganhe força. E aos poucos, você aprende a ser um mestre de si mesmo, a dizer não quando ninguém está vendo, a acordar cedo mesmo sem ter alguém esperando, a manter a casa em ordem não por aparência, mas por respeito ao seu espaço e à sua mente. A disciplina ganha outro significado na solidão. Ela deixa de ser imposição e vira honra pessoal. Você percebe que cumprir o que promete para si mesmo é uma das formas mais profundas de respeito próprio. E esse respeito se torna a base de uma nova autoestima. Não a que depende de elogios, mas a que nasce da coerência. Você começa a confiar em si mesmo porque vê na prática que é capaz de se sustentar, de fazer o que precisa, mesmo sem incentivo, mesmo sem plateia. Dominar-se é um exercício contínuo e, como os estoicos ensinavam, é o maior dos poderes. Mais do que controlar os outros, controlar a si mesmo é o que define a verdadeira força. E morar sozinho é o cenário onde essa força é treinada todos os dias. Você aprende a identificar suas fraquezas sem vergonha. Aprende a corrigir seus desvios com paciência. Aprende a reconhecer suas fugas e a enfrentá-las com coragem. Sem distrações, os vícios ficam mais nítidos. A procrastinação se mostra com mais clareza. A autossabotagem aparece sem desculpas, mas junto disso aparece também a chance de interromper ciclos antigos. Você passa a enxergar onde está gastando sua energia à toa, onde está repetindo erros, onde está fugindo de si mesmo. E isso te dá escolha, e a escolha consciente é o início da liberdade. Disciplina não é rigidez. É autocuidado com constância. É entender que na ausência de estrutura externa, a interna precisa ser fortalecida. E quem mora sozinho tem a chance de desenvolver isso em silêncio, com profundidade, com verdade. Você passa a ser o arquiteto da sua rotina, o guardião do seu templo, o regente da sua própria orquestra mental. E com o tempo, aquilo que antes era esforço vira fluidez. Vira parte de quem você é. 5. A paz que não depende de ninguém. Liberdade emocional é aprender a não precisar. Morar sozinho revela uma verdade que muitas vezes é dolorosa no início, mas libertadora no fim. Você não precisa de ninguém para ter paz, mas vai precisar abrir mão de muitas ilusões para descobri-la. Quando você vive cercado por pessoas, é comum confundir presença com segurança. Mas a presença dos outros nem sempre preenche, às vezes apenas mascara. É só na ausência, no silêncio, na solitude, que você começa a perceber que havia uma carência disfarçada de amor, uma ansiedade disfarçada de convivência, uma dependência disfarçada de afeto. E é nesse vazio aparente que nasce a verdadeira liberdade emocional, aquela que não precisa se apoiar em ninguém para se manter de pé. A paz que não depende de ninguém é construída quando você deixa de procurar abrigo em cada conversa, em cada olhar, em cada relação. Quando você aprende a ser o seu próprio centro. E isso não significa se fechar para o mundo. Significa apenas que o mundo deixa de ser o lugar onde você busca alívio para a sua dor e passa a ser o espaço onde você compartilha a sua completude. É uma inversão silenciosa, mas poderosa, porque enquanto você precisar de alguém para estar bem, qualquer ausência vira um abismo. Mas quando você aprende a ficar bem com sua própria presença, toda a companhia vira bônus e não necessidade. Os estoicos sempre reforçaram que aquilo que está sob nosso controle é o que deve receber nossa atenção. E entre as muitas coisas que estão fora do nosso controle, a mais instável de todas são as emoções e atitudes dos outros. Você não pode controlar quem fica, quem vai, quem muda, quem fere ou quem falha. Mas pode e deve controlar como isso te afeta. E é exatamente isso que morar sozinho ensina. Porque você não tem mais ninguém para amortecer suas dores.
e ao mesmo tempo não tem ninguém para confundir suas emoções com as dele. Você começa a identificar com clareza o que é seu e só seu, e isso é poder. A liberdade emocional não é frieza. Ela não te transforma em alguém distante, insensível ou indiferente. Ela apenas te liberta da escravidão de esperar dos outros aquilo que só você pode construir. Ela te permite amar com mais leveza, sem cobrar, sem sufocar, sem se anular. Porque você sabe que está inteiro e por isso não precisa de ninguém para se completar. E essa postura naturalmente afasta relações desequilibradas e aproxima conexões mais maduras, mais conscientes, mais verdadeiras. Quando você mora sozinho, percebe o quanto vivia tentando preencher o silêncio com vozes, com interações, com presenças que nem sempre te faziam bem. Começa a enxergar que, em muitos momentos, você se envolveu com pessoas apenas para não lidar com seus próprios vazios. Mas agora, com a casa silenciosa, com os dias longos e você como única companhia, a realidade se impõe. E nela, você começa a aprender que os vazios não devem ser preenchidos por fora, mas compreendidos por dentro. E ao fazer isso, você se torna mais inteiro, mais livre, mais em paz. A paz que não depende de ninguém é aquela que te acompanha mesmo nos dias difíceis. É a paz que te sustenta quando tudo desmorona lá fora. É a paz de quem confia em si, conhece suas sombras, respeita seus ciclos e se acolhe sem precisar pedir permissão para existir. Essa paz não se compra, não se pede, não se implora, ela se constrói. E morar sozinho é uma das formas mais reais e cruas de começar essa construção. Você vai perceber com o tempo que não é mais afetado por ausências, que não implora por atenção, que não negocia sua paz por medo de ficar só. E isso não é desamor, é maturidade. É entender que relacionamentos são pontes, não muletas. São trocas, não dependências. E que o amor verdadeiro só floresce quando não nasce de uma necessidade, mas de uma escolha consciente de compartilhar o que já é bom sozinho. Essa é a paz que o estoico carrega. Não porque não se importa, mas porque não se perde. Não porque não sente, mas porque não se rende ao desespero. E essa paz só é possível quando você passa pela escola do silêncio, da solidão e do autoconhecimento real. A paz que não depende de ninguém é o que te torna verdadeiramente livre. E liberdade, no fim, é tudo que um espírito maduro deseja. Talvez ninguém tenha te ensinado, mas existe um tipo de cura que só acontece no silêncio. Um tipo de força que só nasce quando tudo o que é externo se afasta e só sobra você. Morar sozinho, por mais simples que pareça, é um desses momentos da vida em que você tem a chance real de se enxergar por inteiro, sem filtro, sem máscara, sem distração. E não, isso não é fácil, mas é profundamente necessário. É quando o barulho da convivência some que você escuta, enfim, sua própria voz. É quando a companhia dos outros silencia que você começa a sentir com clareza o que está realmente gritando dentro de você. E só então você entende muitos dos problemas que ninguém conseguiu ver. Você também não queria ver, mas agora, sem ninguém para distrair, sem ninguém para carregar, sem ninguém para culpar, você vê e ao ver começa a curar. Os estoicos sempre falaram da importância de viver conforme a própria natureza, e morar sozinho te coloca cara a cara com ela. Você deixa de viver para agradar, deixa de se moldar para pertencer, e começa, enfim, a viver com autenticidade. Começa a se bastar, a se ouvir, a se sustentar. E é nesse processo que você encontra uma paz que não depende de ninguém, porque ela nasce de dentro. Quando você aprende a amar sua própria presença, tudo muda. Você para de aceitar o que te faz mal só para não ficar sozinho. Você para de implorar por atenção. Você para de fugir de si mesmo. E quando esse silêncio deixa de doer, ele começa a curar. E quando essa solidão vira clareza, ela te liberta. A melhor companhia, às vezes, é justamente aquela que você mais evitou, a sua. Escreva nos comentários:
Eu escolho me fortalecer no silêncio.